Fala pessoal, beleza? Daniel aqui. Vamos continuar nossa série de HTML básico. Nessa aula vamos falar um pouco sobre style, div, classes e ID, tá? Uma complementação da aula passada, onde nós falamos sobre o HTML semântico, falamos um pouco sobre as divs, mas agora vamos ver na prática também como funciona. Então, vamos começar pelo style. Seria uma tag dentro do HTML para que a gente possa estilizar alguns elementos, tá? Não é muito usual hoje, mas é o princípio, né, para nós começarmos a entender como que estiliza alguns elementos. Então, o que que a gente pode estilizar? Nós podemos trocar uma cor, uma fonte, o tamanho, né, por exemplo. Então, a semântica dele funciona assim, nós temos a nossa tag, né? Por exemplo, body, tá? Aí nós vamos dar um espaço, colocar o style, sinal de igual e entre as aspas nós vamos colocar a propriedade e o valor da propriedade. Então, qual que é a propriedade que eu quero mudar, por exemplo, do body? Ah, eu quero mudar o background. Então, background e nós vamos definir um valor. O valor vai ser o quê? O blue, por exemplo, que é uma cor. Então eu vou trocar a cor do meu body, por exemplo, né, do background do meu body para azul. Continuando aqui, por exemplo, o H1, né, que é o meu cabeçalho, né, o meu título de cabeçalho, e o H2. Nós podemos estilizarmos também, né? Vamos supor, eu quero trocar a cor para azul. Então, a propriedade, por exemplo, no H1, nós podemos mudar a cor do cabeçalho, do título, né? Então, a minha propriedade cor vai receber o valor azul. É assim que funciona. O H2, por exemplo, nós podemos mudar a fonte, né? O estilo de fonte dele, né? Colocando outro tipo de fonte. Então, nós podemos ter alguns exemplos, né? Básicos aqui do que a gente pode usar para estilizar dentro do HTML, né? Background para plano de fundo, a cor, né? Color para a cor do texto, font family para uma fonte alternativa. Às vezes, se você não coloca, vai ter o padrão do navegador. Usamos o font size para tamanho de texto e o text align para alinhamento. Vamos ver agora o que é div, né? Vimos lá na aula de HTML semântico que a div era muito usada para organização de código, né? Ela ainda é usada sim, porque você consegue definir blocos de código e organizar o seu pensamento, né? Se você não estiver usando, por exemplo, aqui o HTML semântico lá de section, article e tudo mais, você pode usar as divs para organizar o seu código também e criar coisas alternativas, tá? Então, a div abrange toda a largura disponível naquela seção, tá? Nós vamos ver isso na prática aqui, por exemplo, nesse código. Eu coloquei aqui, ó, exemplo, div, exemplo 2, fecha a tag de div, exemplo 3. Nós vamos ver isso na prática, como que ele se comporta, tá? Class, ele é usado dentro da div para linkar o estilo, né? Como assim? Eu crio uma div, por exemplo, para colocar um cabeçalho e depois um conteúdo. Dentro desse cabeçalho eu criei um H2, né? É, e coloquei Brasília, né? Pronto, é um título utilizando o H2, mas eu quero estilizar esse texto aqui Brasília. Como que eu faço isso? Nesse caso, como eu criei uma div, eu vou usar o atributo class, tá? E aí ele vai ter um nome que eu vou usar esse nome para identificar. Depois que eu identifiquei, eu vou criar o meu style, como nós vimos anteriormente. E nós vamos começar a estilização desse meu texto. Ah, como é que eu vou estilizar o meu texto? Eu penso nos atributos e nos valores que eu quero que ele tenha. Eu estou atribuindo esses valores, né? Esses atributos valores a o meu Brasília aqui, eu vou usar a minha class.
né? Eu criei a class cidade, então eu vou chamar a ponto cidade dentro do style, tá? Então o style ele vai ter aqui a sua forma. Vou chamar o ponto cidade. Nós utilizamos o ponto quando é class, tá? Então nós vamos ter aqui ponto cidade. Nós vamos mudar, por exemplo, o background. Nós vamos colocar um vermelho, uma cor branca. Definimos bordas e margens aqui também nesse estilo. Seguindo aqui, nós também temos o ID. O ID ele é um valor único para um elemento HTML. Como assim? O ID ele é menos usado do que o class. O class ele abrange mais. Você pode reutilizar o style do class em outros lugares. O ID ele é recomendado que você use poucas vezes para elementos únicos ali, por exemplo, um H1, né? Então, o meu H1 cabeçalho, né? Eu criei um ID aqui para ele, né? Não utilizei o C cedilha, porque às vezes dá algum erro, mas coloquei o mesmo nome, né? Dentro do style, a gente tem uma diferença. Quando você precisa interagir com um ID, você tem que usar o hash, né? Então, a cerquilha, jogo da velha, seja como for que você queira chamar, você usa o hashtag, né, para chamar esse ID. Então, lá, qual que é a diferença entre class e o ID na hora de você chamá-lo? É entre o class, você usa o ponto e o ID, você usa o hashtag. Então, mesma coisa aqui, os atributos e os valores estão sendo colocados, né? Background, blue, por exemplo, color e padding e o alinhamento. Muito importante isso, né, que nós comentamos aqui, que é uma boa prática de desenvolvimento utilizar mais classes do que os IDs. E aí, vamos ver na prática alguma coisa? Então, nós vamos ver aqui na prática como que a gente estiliza um só elemento, como nós vimos no começo. Eu estou dentro do meu elemento body, por exemplo, dou um espaço, vou colocar style, aí ele já entende, né? Dou um enter, ele já criou para mim o sinal de igual e as aspas, tá? O que que eu quero estilizar? Qual que é a propriedade que eu quero estilizar neste momento? Eu vou no background color, né? Então, cliquei ali. Agora eu vou escolher uma cor. Vamos ver uma cor aqui que possa combinar também com essa imagem que já está lá. Mas claro, né? Isso. Então eu estilizei aqui na minha totalidade o body. Então todo o body vai ter essa cor de background, tá? Então é assim que funciona. Eu quero estilizar só o H1. Então eu venho aqui no H1, coloco o style. Vamos ver o background do H1 e vamos colocar uma cor bem nada a ver para a gente ver o contraste que vai ter. Então, olha lá. Então, ele entendeu que eu estou estilizando o background só de um elemento com a tag style dentro da tag H1, tá bom? Do meu elemento aqui H1. Vamos ver aqui o que mais que nós podemos fazer. No H2, vamos seguir aqui um style. E aí a gente coloca um font family, né? Que ele não apareceu ali, mas aqui quando você coloca ele vai vendo as variações. Então, font family, ele já aparece algumas opções. Nesse caso aqui, o que que significa? O que que a minha IDE está me dando como opções? Ele está me dando como opções alguns nomes de fontes, vírgula, nomes de fontes, vírgula, nomes de fontes. Para que que serve você colocar mais estilos de fontes no seu texto? Às vezes o navegador não suporta um certo tipo de texto, tá? Então, ele vai ler o primeiro. Oh, eu não reconheci esse estilo de fonte. Vamos para a próxima. Esse eu reconheço. Então, essa é a ordem de prioridade da sua fonte que vai ser utilizada no texto, tá? Então, é assim que a gente separa isso. Então, ó, quando eu dou um salvar, você viu que ele já mudou um pouquinho aqui. Se eu, por exemplo,
o primeiro, minha primeira opção, dou um salvar de novo. Olha lá, ele muda novamente. Por quê? Ele entendeu essa fonte, o nome dessa fonte. Então, na nossa aula, eu usei um texto como exemplo, que eu vou colocar aqui. Eu fiz exatamente isso. Então, exemplo, div, exemplo. Antes disso, antes de eu salvar, eu vou colocar esse exemplo aqui, sem a div, e você vai entender a diferença entre eles. Um BR aqui só para a gente ter uma quebra de linha, e nós vamos entender o que vai acontecer. Olha lá. O meu texto, exemplo 2, exemplo 3, ele apareceu aqui, correto? Quando eu coloquei na mesma linha exemplo, depois eu criei uma div com o exemplo 2 dentro. E o texto seguinte, na mesma linha, no meu código, exemplo 3, o que que ele fez aqui? Ele deu uma quebra, né? Por quê? Porque a minha div, né? O elemento div, ele pega toda a largura disponível, né, dessa linha aqui. Então, toda a largura disponível que tem da minha esquerda para a minha direita, essa div, esse bloco, ele vai pegar, tá bom? Então, aqui, por exemplo, eu até vou colocar outro BR, né, para a gente entender o que aconteceu aqui. Basicamente, é assim que funciona. Vamos ter aqui para cima uma div com esses Hs. Nós vamos colocar todos esses subtítulos aqui dentro, né? Então, ó, já salvei. Não aconteceu nada esteticamente diferente. Você vê que aqui o H3 até o H6, né? 3, 4, 5 e 6 estão iguais, eles estavam antes. Porém, nós vamos ter agora a possibilidade de ver como que funciona estilizando por classe, né? Então, eu quero estilizar utilizando uma classe. Então, aqui dentro da minha div, eu vou colocar class, tá? Dou um enter, ele já vai autocompletar. Eu preciso de um nome, né? Então, aqui eu vou colocar títulos, por exemplo. Tá? Então, ele já atribuí um títulos aqui dentro. Agora, eu vou estilizar nosso, o nosso títulos, né? Por exemplo. Então, eu venho aqui e coloco style, tá? Então, aqui é só para a gente entender como funciona. Então, aqui no style, ele está entendendo, o HTML entende que é uma tag de estilo. Só que ele quer estilizar quem? Então, eu vou chamar quem eu quero estilizar. Então, ponto títulos, é esse que eu quero estilizar. E eu tenho que abrir chaves, né? Abrir e fechar chaves, dou um enter. E aqui dentro eu vou colocar os meus atributos e os valores que eu quero que o títulos receba. Então já vou dar um salvar, não aconteceu nada ainda porque eu não coloquei nenhum atributo, nenhum valor. Agora sim nós vamos começar a pensar o que que a gente quer fazer com esses subtítulos. Ah, o que que eu quero fazer? Ah, eu quero mudar, por exemplo, o background color é, dessa, desses meus títulos, né? Então, por padrão, o navegador entendeu que minha fonte está utilizando a cor preta, né? Mas aí agora eu estou mudando meu background color dos títulos, né? Então, eu vou dar um salvar aqui. E aí você vê que todos eles mudaram, né? Então, quando eu uso um class, você vê que eu atribuo a mais elementos. E a div serve para você ter essa organização, né? Então é basicamente assim que funciona. Ah, o que mais que eu posso fazer? Ah, eu posso mudar a cor do texto.
um color, por exemplo, e aí nós podemos colocar um blue, não vai ficar nada bonito. Mas é isso, você pode fazer isso. Você pode definir uma borda, por exemplo. Então, uma borda de 5 pixels, por exemplo. É, E aqui são outros valores que você pode colocar, tá bom? Isso aqui na prática você vai entender. Então, aqui o que que eu fiz? Eu coloquei um background dessa cor, mudei a cor do texto, coloquei uma borda de 5 pixels, né, aqui, e defini que a cor da borda era preta. Mas eu posso mudar também a cor da borda, por exemplo, para vermelho. Vamos ver como é que fica. Fica bem, não ficou nada design, né? Não ficou nada legal essa combinação de cores aqui, né? Mas enfim, aqui é para a gente entender o que que a gente pode fazer e, e mudar, né? Então, o style ele serve para isso, tá? Agora, que nem a gente usou o ID, mas e o ID? O que a gente pode fazer com o ID? E dentro do H1 eu vou colocar um ID, dou um Enter, ele já autocompleta, e vou colocar o nome principal, né? Que seria o meu título principal aqui na IDE. Então eu coloquei um ID principal e salvei. Como eu tirei o style, ele já mudou aqui. Mas aqui dentro do style, eu posso chamar, né, o meu ID principal, né, que eu criei aqui agora. Então, hashtag principal, abro chaves, tá? Dou um salvar já. Não aconteceu nada porque eu não coloquei nenhum atributo e nenhum valor. Ah, o que que vai acontecer agora? Eu quero estilizar o meu H1. Não sei o que que eu vou fazer, mas eu quero estilizar. Então, vamos supor, quero também mexer no background dele e colocar uma outra cor. Então, olha lá, ele já entendeu essa outra cor. Então, essas são as funcionalidades. Espero que tenham gostado dessa aula. Pratiquem o código, pause o vídeo, volta, usa outros atributos, outros valores para você ir se familiarizando, testando, conhecendo. Não é só isso aqui que a gente apresenta, isso aqui é o básico do básico, tá? De como funciona. E muito em breve estaremos fazendo coisas um pouquinho mais avançadas. Espero que tenham gostado da aula. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilha com um amigo que está pensando ali em iniciar a programação de websites, de como fazer, de como começar. E até a próxima, pessoal.